Pessoal, vamos falar aí, então as questões sobre CNJ, semana 9, dia 3. Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é o órgão que exerce o controle da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário. O que está errado então? Então, o controle jurisdicional não existe. Artigo 104 vai dizer, parágrafo 4º, compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, ponto. Não tem o controle jurisdicional. O STF fala que o Conselho Nacional de Justiça não possui atribuições constitucionais, aí, então o constitucional aqui em cima, para fiscalizar, reexaminar ou suspender decisões emanadas de juízes e tribunais proferidas em processo de natureza jurisdicional. Então, não tem o controle jurisdicional. Então, a questão está errada. 2. O CNJ tem competência constitucional para controlar o cumprimento dos deveres funcionais do juiz? Tem, cabendo elaborar relatório semestral sobre processos e sentenças prolatadas por unidade de federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Certo ou errado? Certo. Então lá no órgão, ele vai separar Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás. Aí ele vai colocar aqui, por exemplo, separar por TRT, TRE, TRF e assim por diante. As sentenças e os processos, sentenças prolatadas e os processos. Então, ó, compete ao Conselho o controle do cumprimento dos deveres dos funcionais dos juízes. E o inciso 6º vai falar elaborar semestralmente um relatório estatístico sobre os processos e sentenças prolatadas por unidade da federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Então aqui, ó, Santa Catarina nos diferentes órgãos, TRT, TRE, TRF, por exemplo, ok? Questão 3. Conselho a competência do CNJ para apurar violações aos deveres funcionais se aplica apenas aos servidores do Poder Judiciário e ela não se alcança aos magistrados? Se alcança aos magistrados, sim, ok? Então a questão está incorreta aí. Então o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, deveres funcionais então alcança sim. Então ele vai apreciar aí mediante ofício ou provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou pelo Poder Judiciário. 4. Os membros aposentados no Tribunal de Contas Estadual podem ser indicados para compor o CNJ? Lá no CNJ temos uma composição de 12 membros e tem um lá que é o terceiro, que pode ser 2 cidadãos. 13º, 2 cidadãos. 2 cidadãos com notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara e outro pelo Senado Federal. Então é possível uma dessas vagas ser indicada pelo Congresso aí, ou Câmara ou Senado, indicar aí um aposentado aí no Tribunal de Contas Estadual sem problema. Veja, a composição deles é 15 juízes, 15 membros, perdão, juízes não, membros. Mandato de 2 anos com uma recondução. Presidente do STF, ministro do TJ, ministro do TST, desembargador TJ, juiz estadual, juiz do TRF, juiz federal, juiz do TRT, juiz do trabalho, membros aí, um membro do Ministério Público da União e outro membro do Ministério Público Estadual, um advogado indicado pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal, ok? Então pode sem problema. Questão 5, essa aqui é uma questão que esse aqui eu acho uma sacanagem. Ó, para integrar o Conselho Nacional de Justiça, o membro do Ministério Público deverá ser escolhido pelo PGR.
entre os nomes indicados pelo órgão competente de uma instituição estadual. Veja, o membro ou um dos membros do Ministério Público Estadual escolhido pelo PGR dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Então, cada instituição estadual vai indicar um nome, certo? Então, vai ter um nome de todos os entes da federação, 27. Aí, esses aí vão mandar para o PGR, que ele vai escolher um membro. E veja que a questão falando assim, ó, o membro do Ministério Público deverá ser escolhido pelo PGR entre os nomes. Não, porque temos dois membros, um deles. Se ele colocasse, então, esse seria o membro e tivesse colocado um dos membros, aí sim. Então o examinador foi sutil e foi sacando nessa questão aqui, ok? Questão 6ª. Em se tratando de crimes de responsabilidade, os membros do CNJ serão processados e julgados pelo Senado Federal. Certo ou errado? Certo. Olha só, 52.2. Compete ao Senado Federal processar e julgar, ministro do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça nos crimes de responsabilidade. Perfeito, é o que diz a questão correta, portanto. 7. A revisão de ofício ou por provocação dos processos disciplinares julgados há menos de um ano, essa é a condição para que eles sejam revisados, menos de um ano, de juízes e membros de tribunais é da competência de quem? Do CNJ. Perfeito. 104, 103, 4, 5. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Então, competência sim é do CNJ. Questão correta, portanto. O CNJ cabe o controle da atuação jurídica. Controle da atuação jurídica não cabe. Então, atuação jurídica não, financeira e administrativa sim, ok? Mas está errado então. Somente então aí, ó, controle da atuação administrativa e financeira do judiciário. Questão 9ª. O CNJ não tem qualquer competência sobre o STF e os seus ministros. Ele diz que é no âmbito do Poder Judiciário, não diz? E aí, certo ou errado? Olha o que o STF diz. Obviamente, né? O CNJ não tem nenhuma competência sobre o Supremo e seus ministros, sendo esse órgão máximo do Poder Judiciário Nacional a que aquele está sujeito. Então o CNJ está sujeito ao STF e não o contrário, ok? Então a situação aí é essa aí. Opa, pulei a 10ª aí. Questão 10. O controle administrativo exercido pelo CNJ é subsidiário e pressupõe a prévia atuação dos tribunais ordinários? Ou é concorrente e não precisa ter prévia atuação pelos tribunais ordinários? Não precisa ter a prévia atuação pelos tribunais ordinários, ele é concorrente, ele atua aí sem a necessidade aí da atuação dos tribunais. Aqui a gente pode inferir aí dos incisos 3 e 5, por exemplo. Ele cabe aí ao CNJ reconhecer e conhecer reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados. Então olha aqui, ó. Ele recebe e conhece reclamações contra os membros do órgão do Poder Judiciário, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais. Ele vai rever
de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares sem a necessidade de atuação prévia aí dos tribunais, ou seja, ele é independente, não tem essa dependência. Questão errada, e terminamos a nossa bateria e vamos para a próxima. Um abraço.